Salve, salve pessoal, aqui é o professor Michel Bernardo, de Matemática, e eu, nesse vídeo, trago uma aula sobre função exponencial. Função exponencial, matéria de extrema importância aí do primeiro ano do ensino médio. Aqui eu vou te mostrar sobre o gráfico da função, a lei de formação dela, gráfico, né, crescente, decrescente, alguns exercícios de vestibular. Mas deixa eu te falar uma coisa, mais importante para você aprender a função exponencial, para você dominar a função exponencial, é você descer alguns degraus. Por exemplo, você precisa de uma base de potenciação e radiciação. Essa base ela vem lá do ensino fundamental, ali, das propriedades, são muitas propriedades. E eu tenho aqui uma playlist com 9 aulas, do básico até o avançado, para você aprender tudo sobre equação exponencial, potenciação, radiciação, essas propriedades todas, para você poder subir um degrau e realmente dominar a função exponencial. E aí depois, para subir o próximo degrau, você vai arrebentar em logaritmo, porque você só consegue dominar logaritmo, que é um grande problema no ensino médio, quando você domina a exponencial, porque o log ele cai na exponencial, e você só domina a exponencial quando você domina a potenciação e radiciação. Então, essa é uma das matérias em que a base ela é muito necessária, muito necessária. Se você não domina essa base, você vai ter uma dificuldade tremenda, porque qualquer passo nos cálculos exige o uso de uma propriedade. Expoente negativo, expoente com fração, que transforma em raiz, né? Saber o que faz com radical e tal. Enfim, tem que dominar potenciação e radiciação. Vamos à aula? Vamos nessa. E aí, eu já trago aqui o que eu estava falando. Aí, ó, para a aula de função exponencial, o pré-requisito base é estudar potenciação e radiciação, tá? Vai por mim, dedica a esse conteúdo de base, que isso vai começar a destravar muita coisa vai fazer sentido, muita coisa vai ser automática, tá? Então, e aí, né, antes da gente começar a aula falando de função exponencial, eu vou falar um pouquinho das equações exponenciais. Você vai ver no final da aula que eu vou resolver algumas questões de vestibular de função exponencial, que na segunda linha já cai numa equação exponencial. Então, a função em si é só você entender ali o comportamento do gráfico, né? Da linha exponencial crescente, decrescente e pronto, né? Porque o cálculo em si mesmo é o cálculo de equação exponencial, tá? Vamos lá, e o cálculo para se resolver uma equação exponencial, o método base, é esse que está aí no quadro. A redução a uma base comum. Então, eu escrevi ali de verde, ó. Se eu chego a um ponto, né, de uma equação exponencial, porque a incógnita ali está no expoente, né? Então, se eu chego numa equação em que as bases são iguais, aí, ó, a elevado a b é igual a a elevado a c. Imagina que esse a é 2, como está ali no exemplo, ó, 2 elevado a x é igual a 64. 64 é uma potência de 2. Tá? Então, vou fatorar ali o 64, a gente já vai fazer esse exercício. Mas, se eu chego numa igualdade de potências, né, em que uma base é igual a outra, então, conclui-se que o expoente tem que ser igual. Então, se a elevado a b é igual a a elevado a c, então b é igual a c. E aí você desce o expoente e resolve. Tá? Vou fazer alguns exercícios aqui para a gente dar uma relembrada aí, Agora, a playlist que eu falei das aulas de exponencial tem muitos exercícios, eu separei em níveis, né? Você vai do nível 0, onde você estuda ali as propriedades, as 11 propriedades, botei todas sem faltar nada, e até chegar ao caso mais difícil, que é o método de substituição de variável, onde recai numa equação de segundo grau, eu chamo lá de nível 8, oitavo caso. Né? Esse eu não vou fazer nessa aula aqui não. Essa aula aqui eu vou para fazer alguns tipos de exponencial para a gente cair no gráfico, né? A intenção dessa aula aqui é uma revisão
geral aí, para quem vai fazer uma recuperação, vai fazer uma prova final ainda esse ano, ou está revisando aí alguma matéria, está indo para o ano seguinte, quer ver se realmente entendeu tudo, ou vai fazer alguma prova aí de um bolsão, de um concurso, e quer realmente entender de forma descomplicada aí sobre a função exponencial. Mas estou te dizendo, para entender a função exponencial, desce um degrauzinho, vai lá estudar a base das potenciações, das radiciações, e aí você vai ver que o caminho lá na frente vai ser muito mais suave, tá? Então, dito isso que eu falei ali, que o método é redução a uma base comum, vamos resolver esse primeiro exercício aí, ó. 2 elevado a x igual a 64. Muitas pessoas já dariam a resposta de cabeça, diriam o seguinte, ó, já vou deixar dois exercícios aí na... Muitas pessoas já falariam, ué, qual é o número que eu vou elevar o 2 para dar 64? E aí muitas pessoas já sabem que esse expoente é o 6. Então o resultado ali do primeiro exercício é x igual a 6. Por quê? 2 elevado a 6 é 64. Bom, eu tenho que gravar essas potências? Não. Você tem que saber fatorar. Tá? Então, ó, vou pegar aqui o... Vamos lá. Vou pegar aqui o 64, tá? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou pegar aqui o 64 e vou fatorar ele em fatores primos, né? 64, obviamente, é um número par. Então, a gente... Vamos lá. Então, a gente divide ele por 2. 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, está fatorado. Bom, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores 2. Isso quer dizer que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6. Olha lá em cima que a estrutura, ó, né, vê se não é a mesma coisa. Se a elevado a b é igual a elevado a c, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6, então x é igual a 6. Então b é igual a c, tá? E aí é bem lógico, né? O expoente que eu tenho que dar ali para o 2 para ele virar 64 é o 6. Então dá para fazer de cabeça. Agora, o segundo exercício já não dá, né? Quanto que eu vou elevar o 8 para dar 1 sobre 32? Se já fosse 32, já não seria inteiro, né? Porque a potência do 8 é essa aqui, ó. 8 elevado a 1 dá 8. E 8 elevado a 2 dá 64. Caramba, passou, né? Então estaria aqui no meio do caminho. O número que eu vou elevar o 8 para dar 32 é um número entre 1 e 2. É um número aí decimal, um número com vírgula, né? O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Pronto, apagar com a caneta. Ó. Aí comecei a rabiscar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o que está lá em cima, redução a uma mesma base. O 8 está na base 2 e o 32 está na base 2. Mas você está vendo? Aqui você já tem que saber, por exemplo, a propriedade do expoente negativo, que faz a inversão da base. Tá? A fatoração do 32 ela está aqui em cima. Ó. Eu vou puxar um verde aqui para aproveitar. Tá vendo? Daqui para baixo, ó, daqui para baixo, onde eu estou aqui na fatoração do 64, estou puxando uma seta aqui do... Esquece o 64. Vamos fazer do 32 para baixo. São 5, 2. Então, a fatoração do 32 é 2 elevado a 5. Só que, olha só, 2 elevado a 5 é 32. Eu quero que dê 1 sobre 32. Então, é 2 elevado a menos 5. Tá? Volto a reforçar. Quem não entende essa virada de base está com problema no fundamental, lá na base da potenciação. Tem que rever isso, as propriedades, rever a propriedade, pratica ali uma meia dúzia de exercícios em cada propriedade, isso vai internalizar, você vai entender, vai ficar automático, aí você cai na estrada para frente, tá? Senão você fala, ué, entendi, aí você fica parado, você fica travado, bate cabeça, fica chato, você não entende o que está acontecendo, não é memorização, né? Isso aí é estudo de base do ensino fundamental. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou passar o 8 para a base 2. Né? O 8 é 2 elevado a 3 elevado a x. E o 1 sobre 32, ó, olha para cá, eu já fiz aqui do lado. Tá? 1 sobre 32 é 2 elevado a menos 5. Bom,
os expoentes, ó, eles se multiplicam. Até isso aqui é uma propriedade. Potência da potência. Tem uma potência que é 2 elevado a 3 elevado a outra potência, ali outro expoente, que é o x. Então, quando eu tenho potência da potência, a gente multiplica os expoentes. Então, aqui a gente vai ter 2 elevado a 3x, tá? Igual a 2 elevado a menos 5. Chegamos no ponto em que a base foi igualada. 2 do lado de cá, 2 do lado de lá. Ó, 2 do lado de cá, pera aí, 2 do lado de cá, 2 do lado de cá. E aí aqui de azul, ó, vamos igualar esses expoentes. Se a base é igual, a gente desce igualando o expoente. Então, ó, aqui do lado, concluindo, 3x é igual a menos 5, então. Ou seja, dividiu, o x é menos 5 terços. Essa é a resposta. Então, se eu pegar o 8 e elevar ele a menos 5 terços, eu vou obter como resposta 1 sobre 32. Sabia de cabeça? Não, nem eu. Então, por isso que tem que saber a propriedade. Né? Você tem que cair dentro da propriedade. Senão, não vai rolar. Tá? Senão você fica travadão aí. Vamos para mais um? Mais um nesse reforcinho aí, ó. Que é esse aqui de baixo, ó, gente. Aqui. Tem dois aí na tela, tá? O 3 e o 4. Bom, o 3, 100 elevado a x é igual a 0,01. Quanto que eu tenho que elevar o 100 para dar 0,01? Está diminuindo essa parada aí, né? Então, esse expoente é negativo. Bom, vamos lá. Você tem que saber a potência de 10, você tem que saber transformar esse 0,01 em potência de 10. Bom, o 100, né? Vou botar aqui, o 100, a gente sabe que é 10 ao quadrado. A gente sabe que 100 é 10 ao quadrado, tá? Elevado a x. Você, quando já sabe o processo aí da paradinha, da potência, já bota 2x já multiplicado, tá? Agora, e esse 0,01? Olha só, transformando ele em fração, 0,01 é 1 sobre 100, tá? Olha agora, 1 sobre 100, se o 100 é 10 elevado a 2, 1 sobre 100 é 10 elevado a menos 2. A gente viu isso aqui em cima agora, no 1 sobre 32. Então, aí, assim, saber que a inversão da base vem de um expoente negativo, tá? Então, isso aqui é 10 elevado a menos 2. Pronto, então, ó, vai ficar 10 elevado a 2x é igual a 10 elevado a menos 2. Igualamos a base? Igualamos a base. A base aqui é 10. Vou manter aqui o amarelinho. A base aqui é 10. E agora a gente vai fazer a igualdade do expoente. Tá? A igualdade do expoente, vou fazer aqui do lado, ó, é que 2x é igual a menos 2. Passamos dividindo, menos 2 dividido por 2, concluímos que o x é menos 1. Tá? Muita gente já olharia ali e já conseguiria ver que 100 elevado a x, ele é, ó, 1 sobre 100. Ou seja, para que esse 100 inverta, eu dou a ele o expoente menos 1. Simplesmente só para ele inverter, porque elevado a 1 é ele mesmo, tá? Muito bom. Agora vamos fazer esse 4 aqui. E aí aparece já aí na tela o 4 e o 5. Vamos fazer esse 4 aqui. Esse 4 ele tem parecido ali com o de cima, só que não é o x que está ali. Ele tem uma expressãozinha a mais, né? 2 elevado a 3x menos 1. Vamos fazer uma coisa? Vou mudar essa questão agora. Vou fazer ela ficar um pouquinho mais difícil. Eu vou trocar o 2 por 4, tá? Então, me veio aqui essa ideia. Deixa eu apagar aqui esse 2. Vou botar no lugar dele o 4. Vou pegar aqui a caneta da mesma cor, ó. 4 elevado a 3x. Por quê? Eu quero mostrar uma coisa. O 4 e o 32, eles não estão na mesma base. Eu não consigo fatorar o 32 e colocar ele na base 4. Porque a potência de 4 é 4 elevado a 2, 16, e 4 elevado a 3, 64. O 32 está ali no meio. Então, a gente tem que passar para a base 2, tá? E aí, olha o que vai acontecer aqui. Quando eu passo o 4 para a base 2, eu boto, óbvio, né, 2 ao quadrado. Vou botar o parênteses aqui e o 3x menos 1
que vem logo acima. O 32 nós já fizemos aqui em cima. 32 é 2 à quinta, tá? Antes de fazer a igualdade, olha o que eu vou fazer aqui. Esse 2 multiplica o expoente, só que ele multiplica na distributiva. Ele multiplica todo o expoente lá de cima. Então, o 2 multiplica o 3x e o 2 multiplica o menos 1, tá? Então, vai ficar, ó, 2 elevado 2 vezes 3, 6x, menos 2 vezes menos 1, menos 2, ó. Por isso que eu quis mudar o 2 para o 4. E do lado de lá, 2 elevado a 5. Chegamos no objetivo de igualdade de base, tá? Então, ó, base 2, e o expoente é esse aqui, ó, esse e esse, tá? Agora, a gente vem aqui, ó, subindo aqui, e vamos fazer a igualdade de dois expoentes, ó. 6x menos 2 é igual a 5. Passa para lá, vai ficar 6x igual a 5 mais 2, tá? Que vai dar 7. Então, o x vai ser igual a 7/6. E aí, essas respostas, elas são frações que você olha e fala assim, tá, e aí? Eu não consigo ver que é isso, entendeu? Não dá para saber que é isso, tá? Então, não dá para fazer de cabeça esse tipo de exercício. Então, o que eu usei aqui? Fatoração, passei para a mesma base, um pouquinho de atenção, tá? Essa em si, essa foi basicamente fatoração, tá? Bom, o de baixo, olha esse aqui de baixo, que muita gente travaria. Caramba, como é que eu vou resolver uma equação exponencial, né? Que o x está no expoente, mas cheio de raiz cúbica de 81, raiz quadrada de 3. Então, você tem que saber, eu digo que essa é a propriedade mais importante. Vê se eu vou escrever aqui, tá? Vou escrever ela aqui de verde, aqui do lado, ó. Vou até escrever, ó, propriedade. Isso aqui, lá no vídeo, na playlist, a gente chama de propriedade 11, é a última. Porque ela transforma, é onde você faz a passagem das duas operações. Você passa a radiciação para a potenciação e a potenciação para a radiciação. Você transforma a raiz numa potência de expoente fracionário e vice-versa, tá? Então, a propriedade é o seguinte, ó. Você tem uma base elevada a uma fração. A elevado a m sobre n. M sobre n é uma fração. Isso é a mesma coisa que a raiz de a elevado a m índice n. Eu posso enxergar isso aqui, como eu estou vendo, ó, daqui para cá, ou daqui para cá. Então, eu preciso dominar essa propriedade. Eu preciso saber, ó, da esquerda para a direita, que uma potência, quando tem um expoente fracionário, ela é uma raiz. E uma raiz eu transformo em potência com expoente fracionário. Quer ver um exemplo legal? Ó, vou fazer aqui do lado esse exemplo aqui, ó. Quanto que é a raiz cúbica? Ó, quanto... Peraí. A raiz cúbica não. Quanto que é 4 elevado a 2/3? Olha isso. Quanto que é 4 elevado... Não. Ó, quanto que é 4 elevado a 1,5? Pronto. Aí você vai falar, caraca, 4 elevado a 1,5 não tem como escrever, né? Porque a potência eu vou multiplicar ela quantas vezes for o expoente? 4 vezes 4, 16. 4 vezes elevado a 1,5? Como é que eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo uma vez e meia? Então, aí o que você faz? Ó, transforma o 1,5 em 3 sobre 2. Ó, então isso é a mesma coisa que 4 elevado a 3 sobre 2. Olha para a propriedade agora. A elevado a m sobre n. Quem é o a? O 4. Quem é o m? O 3. Quem é o n? O 2. Olha para o lado direito agora da propriedade. Como é que isso aqui vai ser transformado? Raiz quadrada de 4 elevado a 3. 4 elevado a 1,5 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, é 64. Então, eu estou falando da raiz quadrada de 64, que é quanto, meu amigo? 8. Então, olha que maneiro. 4 elevado a 1,5 é 8, cara.
Uou! Né? Muito doido, né? Mas tá aí. Tá aí embasado matematicamente só utilizando essa propriedade da radiciação barra potenciação. Tá? E vice-versa, né? Porque depende de onde você está olhando, depende da tua necessidade. Muitas vezes você pega como expoente fracionário, joga para radiciação, muitas vezes você vai fazer o caminho inverso. Sabendo isso, vamos voltar para o exercício. Olha o que você vai fazer. Deixa eu só... Os expoentes está tudo oculto aqui, né? Se não tem índice na raiz, a raiz é quadrada. Se não tem expoente no 3, é porque é elevado a 1. Tá? O 81, deixa eu fazer... Dá para fazer nesse cantinho aqui? Dá. Deixa eu fazer nesse cantinho aqui, ó. A fatoração do 81 aqui, ó. 81 dividido por 3 vai dar... 81 dividido por 3 vai dar 27. Que dividido por 3 vai dar 9. Que dividido por 3 vai dar 3. Que dividido por 3 vai dar 1. Olha só, 81 é 3 elevado a 4. Tá? Então, olha o que a gente tem aqui. A gente vai ter aqui um 3 elevado, já transformando, né? 3 elevado a 1 raiz quadrada. 3 elevado a 1 sobre 2 elevado a x igual raiz cúbica, vamos com calma, 3 elevado a 4. Tá? Transformando ali. Esse 1 sobre 2 elevado a x vai multiplicar. E o lado direito eu vou transformar na raiz como eu transformei aqui do lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó. 3 elevado a x sobre 2 igual a 3 elevado a 4 terços. Pronto. Igualei a base. Olha isso. Igualei a base. Aqui é base 3. Agora eu vou igualar o expoente, que é x sobre 2 do lado de cá e 4 sobre 3 do lado de lá. Então vamos embora. Então vai ficar, ó. Peraí, então não marca texto, rapaz. Porra, rapaz. Vamos lá. X sobre 2 é igual a 4 sobre 3. Como é que faz isso? Multiplica cruzado? Não precisa. Multiplica quem tem que multiplicar. Esse 2, ele vai subir. Só isso. Vai multiplicar cruzado com 4. Tá? Então, 2 vezes 4, 8. Então, a gente chega aqui na resposta, ó, que o x é 2 vezes 4, 8 terços, o 3 continua ali embaixo. Tá? Então, essa é a resposta dessa equação exponencial. Pô, mas você, né, falou que a aula é de função exponencial, então, mas se eu não souber fazer nada disso, fica uma coisa tão sem lógica, sem entender o que vai rolar. Tá? Então, eu só estou dando um toque de alguns casos de equação exponencial que você tem que dominar. Né? E aí, de novo, a escadinha. Vamos um passo além, hein? Vamos um passo além. Vou subir de cima para baixo. Você está lá em logaritmo, que é a matéria pior para todo mundo que está no ensino médio. Logaritmo, matéria difícil pra caramba. Por que as pessoas consideram logaritmo uma matéria tão difícil? Desce um degrau. Porque as pessoas não sabem exponencial. Não sabem resolver uma equação exponencial. Todo logaritmo cai numa equação exponencial. Porque o logaritmo e a exponencial são inversos. Então, tá respondido, né? Por que logaritmo é tão difícil? Porque as pessoas não sabem equação exponencial. Agora, nesse degrau, faz a mesma pergunta. Por que as pessoas não sabem equação exponencial? Porque as pessoas não dominam potenciação e radiciação, que é a base disso tudo. Então, se você não está perdendo tempo, se você usar seu tempo investindo para aprender a potenciação, a radiciação na base, você vai subindo com musculatura, você vai subindo para a equação exponencial dominando, e você vai chegar na função exponencial dominando, e você vai chegar em logaritmo dominando, e você, ó, cuidado, vai começar a gostar da coisa, porque quando a gente domina aquilo que a gente faz, a gente começa a gostar, porque começa a dar muito resultado. Bom, vamos lá. Então, beleza, vamos falar da função então? Então vamos trazer ela aí, ó, a função exponencial. Eu vou fazer nessa aula aqui uma coisinha um pouco diferente. A função exponencial, ela não é tão trabalhada quanto a função afim e a função quadrática. A função quadrática, né, tem uma aula a aula anterior a essa aqui de função quadrática, a gente fala muito do gráfico, da parábola para cima, para baixo, y do vértice, x do vértice, né? A função afim é a reta, beleza. Mas a função exponencial,
O gráfico está ali, o crescimento e tal, não sei o que. Você pega algumas informações desse gráfico, trabalha na equação, mas ela não tem assim um trabalho muito profundo como tem a parábola, tá? Então eu vou mostrar as variações dela no GeoGebra, que eu adoro o GeoGebra, uso pra caramba em sala de aula, em qualquer lugar. Então eu vou trazer um pouquinho o GeoGebra aqui para mostrar a variação da função agora, que a gente vai falar dela. Tá, então vamos lá. Função exponencial. Vamos definir a função. Ela é um pouquinho, ela tem um, vamos dizer, um código, né? Para quem gosta de programação, ela tem um código um pouco aberto. É diferente da função quadrática, que é ax2 mais bx mais c. Função afim, ax mais b. A função exponencial, ela tá aí, a elevado a x, mas eu posso ter uma soma depois, eu posso ter alguma coisa ali no expoente, eu posso ter um fator multiplicando. Mas ela, basicamente simples, ela é uma base, um número, a é um número, tá? Elevado ao expoente. Beleza, aí já é uma função exponencial, tá? Y igual, né, a coisa da função, da relação, da independência e tal, y igual ao número elevado ao expoente. Só que tem um detalhe, olha aqui, eu escrevi aqui, dado esse A é real, tá? Vou marcar aqui, ó, esse A, essa base, tá? Ela é real, só que olha o mais importante, isso é uma condição de existência da exponencial, que isso vai refletir lá no logaritmo na próxima aula. Essa base ela não pode ser negativa e ela não pode ser 1. Em outras palavras que eu estou dizendo que está escrito aí. Aí está dizendo que tem que ser maior que 0. Repara que não é maior ou igual, é maior que 0. 0 já não pode. Então essa base tem que ser maior que 0. Aí você vê, maior que 0, que é número positivo. Tá, menos 1. Tá? Por quê, gente? Por quê? Porque olha só, se você colocar a base valendo 1, olha isso aqui, ó, f de x igual a 0, por exemplo, 0 elevado a x. O que é 0 elevado a um número? 0, cara. Isso vai dar uma linha constante no 0, não vai ser uma exponencial. Então não tem sentido. Se eu fizer 1 elevado a x, é uma coisa. 1 elevado a x é sempre 1, 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Então é uma constante no 1. Então não é uma exponencial, entendeu? Então, e o negativo? O negativo, cara, você lembra, o negativo, a potência de base negativa, ela fica naquela parada do par ou ímpar, que é positivo, é negativo, é positivo, é negativo, e aí também descaracteriza o gráfico da função exponencial. Vocês vão ver que quando eu for botar aqui no GeoGebra, o GeoGebra ele apaga o desenho, nem faz nada, ele fala assim, olha, não tem como, base negativa não tem como. O 1 ele ainda bota o traçado lá, você vê o traçado da constante como é que fica, tá? Mas o interessante é ver que tem que ser um número maior que 0, mas não pode ser 1. Bom, o que acontece com essa restrição? Ele ser maior que 0 e não pode ser 1. Acontece o que eu escrevi aqui embaixo nessa observação de verde. Eu tenho valores possíveis, 2 intervalos para valores possíveis da base da exponencial. Eu vou tentar fazer com cores diferentes. Então assim, ó, usando, por exemplo, uma cor vermelha, ó, eu tenho valores entre 0 e 1. O que são? Ó, então assim, e eu tenho valores, vou pegar aqui um verde, tá? E eu tenho valores maiores que 1. Tá? Repara que assim, esse tracejado mais grosso de vermelho e de verde são todos os valores possíveis na reta real que eu posso assumir a base da exponencial. Maior que 0, 0 não pode. Então, pô, qual é o primeiro número depois do 0? Ninguém sabe, né? 0,0000, alguma coisa ali depois do 0, um número, né, irracional, enfim. Aí você vai para a direita, vai embora, vai para o infinito. Vai para o infinito, né? Possibilidade de base. Só que o 1 você não pode, que eu acabei de explicar ali em cima. O 1 você não pode porque ele vai dar uma constante. Então eu troquei, eu botei cores diferentes porque se você tem essa base entre 0 e 1, você tem uma base que vai fazer os teus resultados caírem. Porque pegar um número entre 0 e 1 e multiplicar por ele mesmo, sei lá, imagina aí 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. É como 0,9 é um fator de perda de 10%, né? Tudo que você multiplica por 0,9 está perdendo 10% do que era. Peso, valor, enfim.
E aí isso vai indo pro zero, cara. Vai ficando, perde 10%, perde 10%, perde 10%, vai ficando cada vez menor. Então é uma exponencial decrescente. Por outro lado, se você pegar um número maior que 1, seja ele 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, você já vai ter um crescimento. O que é um fator de 1,1? É algo que cresce 10%. Tá? Então você vai ter uma exponencial crescente. Então tá aqui um resumo. Vamos escrever aqui, ó. Então aqui de vermelho, ó, se tiver, ó, entre 0 e 1, você vai ter uma exponencial decrescente. Eu explico ali embaixo também, tá? E se você tiver valores, aí vai embora, maiores que 1, você vai ter um gráfico de uma exponencial crescente, tá bem? Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Primeiro caso aqui, ó. A base entre 0 e 1. Então a função é decrescente. Eu botei aqui exemplos, mas são exemplos escritos, tá? Onde nós vemos exemplos de exponencial, algo que decresce exponencialmente. Vou te dar 2 bons exemplos do cotidiano. Primeiro bom exemplo é depreciação de bens. Pode ser a depreciação, o bem que mais deprecia é o carro, né, gente? O imóvel às vezes fica ali parado, aumenta um pouco, diminui, dependendo da localização, enfim, da melhoria e tal. O carro não. O carro, a não ser que ele lá na frente vire um carro de colecionador, mas tirou o carro da concessionária, tu já começa a perder grana, já começa a perder o valor de venda dele, começa a baixar muito, ou seja, é uma depreciação. Ah, mas não, será que não cai igual uma reta, não? Então, se você falar que o teu carro perde 10% do valor dele a cada ano, pronto, isso já é uma exponencial decrescente, que é a coisa do 0,9 vezes o valor dele, né? Agora, se você falar que ele perde R$1.000 a cada ano, aí vai ser uma reta, que é a coisa da taxa de variação constante. Meu carro vale, sei lá, 30 mil, ele perde R$1.000 a um ano. Então, ano que vem ele vai custar 29 mil, no outro ano 28 mil, no outro ano 27 mil, ou seja, cada ano que passa perde 1.000. Isso é uma reta, uma escadinha. Agora, se eu falar, vamos falar um valor mais redondo, carro de R$100.000, todo ano ele perde 10%. Então, no primeiro ano, esse carro vai perder R$10.000, porque 10% de 100 mil é 10 mil. E aí esse carro vai começar a valer R$90 mil. Aí no ano seguinte, se ele perder 10% do valor dele, ele vai perder 9 mil, porque ele já vale 90 mil. Então, 10% de 90 mil é 9. Então, esse carro vai valer 81. Tá vendo? Ele não está perdendo 10 mil a cada ano, ele está perdendo 10% do valor dele. Então, ele vai perder cada vez menos, né? Porque ele vai já estar encurtando, mais 10% de cada vez menos, mas a tendência é ele ir para o zero. Uma coisa interessante é ver que nunca vai dar zero, tá? Pega um dinheiro, R$100, divide ao meio, 50, divide ao meio, 25, divide ao meio. Divide ao meio eternamente, você nunca vai chegar no zero. Não existe essa conta, pegar um valor, dividir ao meio e dar zero. Tá? O que vai acontecer é que vai dar 0,0000000, mas zero absoluto não dá zero. O que isso significa? A função exponencial ela nunca toca o eixo x. Ela não tem zero da função. Essa função a elevado a x. Se você botar um complemento nela ali, um -3, você vai jogar o gráfico para baixo. Aí ela vai encostar, tá? Mas aí são as variações. Então, depreciação de bem é um bom exemplo para função decrescente exponencial. E um outro bom exemplo é o decaimento radioativo. Tá? E aí a gente pode falar de meia-vida. Tem muita questão aí que fala de meia-vida. Tá? Meia-vida, o que significa meia-vida na química, né? Uma substância que perde metade da sua massa com o tempo. Vamos dizer aqui essa caneta que está aqui que eu escrevo. Ó, um exemplo. Vou trocar a tela. Vamos dizer, essa caneta aqui, vamos dizer que ela é feita de um material que ela perde, a meia-vida dela é de 1 mês. O que significa?
Vamos dizer que essa caneta ela tem 100 gramas, tá? É o peso dela, essa caneta aqui da mesa digitalizadora. Cara, mês que vem, essa caneta ela vai ter 50 gramas, porque ela vai perder metade dela, metade da vida dela. No outro mês, essa caneta vai ter 25 gramas. No outro mês, essa caneta vai ter 12 gramas e meio. Ou seja, ela está perdendo. Isso acontece na datação de fóssil, né? Quando você... Né, os arqueólogos, como é que eles sabem que aquele fóssil é de um cachorro, né, de 5.000 anos e não foi enterrado ano passado, por exemplo? Como é que eles sabem disso? Pela quantidade de carbono que tem nesse osso, tá? Porque o carbono, que é uma substância química, ele tem perda de substância, ele tem meia-vida, como toda substância tem meia-vida. Tem substâncias que tem meia-vida de horas, tipo o iodo. Não sei se alguém já fez exame de contraste de ressonância magnética. Você toma um iodo, uma injeção de iodo para melhorar lá a imagem e tal. Esse iodo não fica um dia no teu corpo. A meia-vida do iodo é de horas. Imagina botar uma substância no teu corpo que a meia-vida fosse de 50 anos, cara. Tu ia morrer com a substância no corpo. Então, o iodo, né, é usado na medicina para isso. Agora, você tem aí elementos radioativos, né, que tem, cara, milhares de anos e assim, não desintegram nunca, né? O tempo de desintegração é absurdo, tá? Então, esse tipo de exemplo é um bom exemplo para radioativo. Minha letra tá estranha ali. Tá? Então, depreciação de bem, decaimento radioativo, são bons exemplos aí para falar de exponencial decrescente. Beleza? Cara, vou só fazer um gráfico aqui, depois eu vou ali pro GeoGebra, como eu prometi. Como que seria um gráfico de uma exponencial decrescente? Olha só, deixa eu fazer um mais grossinho aqui. Seria algo assim, ó. Ela vai passar pelo 1, tá? Por que ela passa pelo 1, hein? Olha só, vou pegar um exemplo. Vamos pegar aqui a exponencial y igual a meio elevado a x, tá? Porque eu estou fazendo o gráfico da decrescente. Então, a base é 0,5, meio é 0,5. Se eu colocar 0 no x, ó, o y vai ser meio elevado a 0. Todo número elevado a 0, cidadão, é 1, tá? Então, por isso que ela corta o y no 1. A não ser que você bote ali um outro fator que multiplique e tal, e faz essa alteração. Mas a função base, a elevado a x, ela não tem zero da função e ela corta o y no 1. E ela vem lá do alto, ó. Epa, eu quero ela vermelha. Ela vem lá do alto e ela bate aqui no 1. E ela dá um rasante ali, tá? Ela dá um rasante ali no eixo. Isso a gente chama o eixo X de assinto, tá? A gente fala isso muito no cálculo, né? Que ela tende ao zero, né? O gráfico tende ao eixo X, ela tende ao zero. Ela nunca vai encostar no eixo X, tá? Mas ela está indo cada vez mais próximo, mas nunca vai encostar. Como que isso acontece? Eu ia zoar aqui, mas para não falar de alguns times de futebol, né? Que tentam ganhar alguns títulos, tendem, e aí chega na hora e não consegue. Agora vai, e não consegue. Tá chegando cada vez mais próximo, aí não consegue, né? Tipo isso. Vamos lá. Tá. E então, o outro caso é a função crescente, né? A função crescente, como eu estava falando ali, se você tiver uma base dessa exponencial maior que 1, tá? Isso aí já vai fazer os valores crescerem conforme você vai aumentando o x, tá? Menor que 1 vai fazer ele diminuir. Menor que 1, mas maior que 0, porque não pode ser negativo. E maior que 1 vai fazer ele aumentar. O clássico exemplo aí que se vê em uma série de questões de crescimento exponencial é crescimento de bactérias. Meu Deus do céu, a cada 10 questões exponencial, 15 são de crescimento de bactéria, mas tem muita questão de crescimento de bactéria, né? Bactéria é isso, né? Você tá lá, fez um machucado, infeccionou, a quantidade de bactéria ali, ela dobra, sei lá, uma certa quantidade de tempo, sei lá, a cada hora ela dobra, né?
Por exemplo, a contaminação por vírus também é um bom exemplo aí para gráfico de exponencial. Quem viveu aí a pandemia, né? Nós vivemos aí a pandemia do Covid. A gente viu gráficos bem parecidos com a exponencial no início da pandemia. Começou ali com poucos casos e aí foi pegando a curva da exponencial. Existia ali, se você comprimisse o gráfico num certo tempo, existia ali um fator de dobra a cada tempo, né? Você só precisava identificar isso tanto de contágio quanto de morte, tá? Então você só precisava identificar, dobrava os casos o que? A cada mês, no início era, depois a cada dia, depois a cada hora, enfim, o negócio foi ficando bizarro. E aí o crescimento exponencial, ela é o inverso daquele desenho lá em cima, ó. Ela vai passar aqui pelo 1, mas ela vem beirando, e aí ela passa por aqui, quando ela está ali no positivo, ela já sobe crescendo muito rápido, tá? Isso, peraí, esse gráfico tá escondido, né? Dei mole, peraí. Sorry. Tá aqui, ó. Tá aqui na tela. E vem beirando o eixo X, assíntota, tá? Não encosta o eixo X. É que a leitura do gráfico ela é feita da esquerda para a direita. Então, por isso que a gente fala, conforme o X está aumentando, ela está subindo. Tá? Quanto maior o X, maior vai ser a imagem dele. Então, é um foguete decolando. Tá? Por isso que a gente fala que algo, quando cresce exponencialmente, cresce muito rápido. Tá? E o decrescimento é o contrário. Tá? Se eu fosse botar, eu vou botar, mas vou apagar. Tá? Se eu fosse botar aqui o outro, ó. Tá aqui o gráfico das duas, tá? O vermelho é o acrescente e o verde é a decrescente. E aí você junta aqui, isso dá uma bela taça com um pezinho ali, tá? Mas, menos, né? Menos. Beleza. Bom, é isso. Vamos dar uma olhada no GeoGebra? Vamos dar uma olhada no GeoGebra, coisa rápida aqui, 2 minutos, para como é tão legal. Então deixa eu fazer uma troca de tela aqui. Deixa eu chamar o GeoGebra aqui. GeoGebra, chega aí, filho. Chega aí, ó. Tá aí. Eu tô com o GeoGebra aqui no Google, tá? Então eu uso o GeoGebra. Eu uso o GeoGebra no próprio navegador mesmo, tá? Então, por exemplo, eu tô voltando aqui, ó. Só não tá enquadrado direitinho. Mas, deixa eu só voltar mais uma página. Então, ó, tá aí, página do Google, escrevi GeoGebra, e aí aparece ali geogebra.org, a página dele, né? E aí eu vou nele lá, tá? Cliquei aqui, e aí iniciar calculadora, e ele abre para mim o plano cartesiano. O que eu vou fazer aqui? É que, poxa, eu vou fazer o seguinte, essa aula não é de GeoGebra, eu só quero mostrar a variação da função, tá? Eu vou pegar um botão, vou botar ele bem aqui na tela, chamado controle deslizante, tá? Tá bem aqui, esse botão, deixa eu só jogar ele um pouquinho aqui pro meio. Então ele tá aqui, ó, tá? Todo mundo tá vendo esse botão aí, tá? O que eu faço com esse botão? Eu vario com ele, ó, de 5 a menos 5. Pô, por que não tá aparecendo nada? Porque eu ainda não dei o comando, o que esse botão vai fazer. Repara que esse botão vai ser o meu A, tá? Agora eu vou vir aqui na tela de álgebra, porque não está dando para ver, mas eu só vou escrever aqui na y igual a a elevado a x. Pronto, já escrevi a função e dei o Enter. E aí, deixa eu só jogar aqui para um enquadramento legal. Pronto, tá aqui, ó. Acho que está bem centralizado agora na minha tela aqui. Eu tô aí com o a elevado a 1, o 1 elevado a x, tá? A função que eu estou botando ali é a função a elevado a x. E o a é 1. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou variar esse a. Olha o que eu falei. Ele está numa linha constante, no 1. Porque 1 elevado a x é 1 para sempre. Então, é o que eu falei lá da constante. Eu vou dar um toquinho nesse 1 para a direita, já vou fazer ele ser maior que 1. Olha o que vai acontecer. Ó, 1,3. Aqui 2. Olha o gráfico da exponencial aqui, vamos dar um zoom nela, ó. Olha que bonita ela, ó. Olha ela aí.
fazer ela ficar um pouquinho mais grossinha. Vamos botar ela aqui de vermelho e vamos botar ela mais grossinha aqui pra gente olhar ela. Tá? Então, olha ela aí, ó. Olha a curva da exponencial aí no GeoGebra, ó. Isso aí seria a função 2,1 elevado a x. Tá? Então, deixa eu variar mais um pouquinho. Olha o que acontece se eu ficar variando, ó, valores maiores que 1, é porque o meu limite está aqui no 5. Eu posso mexer nisso aqui, tá? Olha só, botar no 5. Olha o ponto aqui, ó. 1 elevado a 5 dá 5. Olha o ponto aqui, ó. Olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto A que eu botei aqui. Esse é o ponto que tem o x valendo 1 e o y valendo 5. Ele é o 1 elevado a 5. Ele é o 5 elevado a 1. Ai, ai, ai. Se eu botar a base aqui no 3, ó, botei aqui no 3, tá? Então essa é a função 3 elevado a x. Agora o 1 tá no 3. Olha lá o ponto A onde tá. O 1 tá no 3, porque 3 elevado a 1 dá 3. Tá bem? Então, é isso aí, ó. Agora, ó, vamos olha agora a transição. Eu vou andar com esse A pro lado esquerdo para pegar algum valor ali entre 0 e 1. Aí o gráfico vai ficar na decrescente. Olha que legal. Ó, aqui, ó. Aqui o gráfico, ó, 0,3, 0,4, 0,7. Vou botar aqui no meio, ó. Esse é o 0,5. Olha o gráfico da exponencial aí, ó, decrescente. Deixa eu botar ela mais pro canto para pegar bem aqui na tela. Olha ela descendo aí, ó. Eu falei assim, olha lá, ela tá encostando na reta ali do x, não tá não. Não tá não. Dá a impressão, ó. Você acha que tá? Então vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Aqui a distância. Tá nada. Aqui, ó, a distância aí do eixo x. E aí você vai andando para lateral, vai andando. Mas olha como é que tá a escala do eixo x aí. 9.196, já tá lá no 0,001, né? Tá partindo aí a unidade em 1000, cara. Então você já tá com um zoom microscópico aí, tá? Então só para provar que realmente ela não encosta não. Volta aí para a origem. Então, bom, então deixa eu só mostrar aqui de novo. Vamos lá. Variação agora completa. Ó. Cadê o gráfico negativo? Aqui, ó. Aqui, ó. A base negativa. Menos 5, menos 3,9, menos 2,2. Cadê a função? Não tem. Bota no 0. No 0, olha o que o GeoGebra faz. No 0 ele traça ali ele traça uma linha no 0, né? Porque 0 elevado a x dá 0. Igual no 1, né? Ó, igual no 1. Agora, passou do 1, ela é crescente. Entre 0 e 1, ela é decrescente. Passou do 1, ela é decrescente. No 1, ela não é nada, ela é constante. Entre 0 e 1 é decrescente, negativo não existe. Beleza? Maneiro demais. Isso. Adoro o GeoGebra. Tem uns videozinhos maneiros aqui já que eu já postei usando o GeoGebra para fazer principalmente geometria, né? Tem uma questão da UERJ que caiu esse ano, a questão do volume da pirâmide. Eu usei o GeoGebra 3D para fazer a pirâmide abrindo igual uma flor e fechando. Maneiríssimo. Bom, beleza. Obrigado, GeoGebra, pela participação aqui. Você é o cara. E vamos voltar aqui para a aula agora. Qual é a finalidade agora? Agora, como a gente tem terminado essas aulas, questões vestibulares, tá? Umas questões de concurso, para a gente, com um pouquinho de contextualização, usando o que foi aprendido aqui nessas aulas, os temas mais importantes, botar isso em prática, né? Bom, então tem aí uma questão do PISME, que é lá o vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora, muito interessante, né? Que você faz esses vestibulares, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E aí tem essa questão aí discursiva de função exponencial. Bom, vamos lá o que ele está pedindo, vamos resolver. Ó,
a desintegração de certa substância, aí a desintegração radioativa, a coisa da minha vida, enfim. A desintegração de certa substância, ela é descrita por essa lei aqui, ó, que eu estou pintando aqui de azul, que é uma exponencial, porque o tempo está no expoente, tá? Mas ó, ela já está mais rebuscada, tem um C ali na frente, enfim. Em que C é uma constante, T é o tempo em horas e M é a massa em gramas dessa substância no tal instante. Bom, quanto tempo leva para que uma amostra de 256 dessa substância seja reduzida para 32? Tem uma questão aqui que você tem que entender que esse 256 é o valor inicial, né? Entender que esse 256 é o seca. Então, é o valor inicial que você vai colocar ali no C, tá? Então, 256 é o inicial. Eu estava falando ali no exemplo da minha caneta. Caneta com 100 gramas, passou um tempo, ficou com 50. Então, ó, 256 vai virar 32. Desintegrou, perdeu massa, diminuiu. Tá? Então, quanto tempo isso vai acontecer? Então, o que eu vou fazer? Vou botar o 32 no M, que é o valor que eu quero atingir, e vou botar o 256 no C e vou cair dentro da conta, e como eu falei no início da aula, isso vai cair numa equação exponencial. A função é só para te apresentar, cara. Vai cair em equação exponencial. Então, vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó. Vamos lá, já resolvendo, ó. 32, que é o meu valor final, é igual a 256 vezes 4 elevado a menos 0,125t. Expoente de cada decimal, uau! Bom, eu fiz exercícios aqui que o 32, a gente sabe que é 2 elevado à quinta, mas o 256 a gente não viu. Vamos fazer aqui no cantinho a fatoração do 256 para ver, porque olha o que cai aqui no método base da equação exponencial, que é a redução à mesma base. Eu preciso jogar o 32 e o 256 para a mesma base. Eu vou fazer uma coisa até, calma, não vou fazer essa fatoração agora não. Sabe por quê? Porque esse 256... eu vou desmembrar ele daqui dessa multiplicação e vou jogar ele aqui embaixo do 32. Então vai ficar assim, ó, 32 dividido por 256 igual a 4 elevado a menos 0,125t. Tá? Você pode simplificar o 32 e o 256, mas vamos lá, vamos fazer a fatoração que eu já ia fazer no início. Vamos fazer agora, ó, fatoração 256. Por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 256 é 2 elevado a 8. E o 32 aqui para baixo. 32 é 2 elevado a 5, tá? Então, vamos cair aqui, ó, continuando. Vai ficar, ó, 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 8 igual, já vamos passar o 4 também? 2 elevado a 2 elevado a menos 0,125t. Uau! Olha aí, propriedade de potenciação. Aqui vai multiplicar. E aqui, gente, isso aqui é aquela clássica, né? Divisão de potência da mesma base. Repete a base e diminui o expoente. 5 menos 8, que vai dar menos 3. Vamos subir aqui, ó. Então, ó, vai ficar assim. Ó, 5 menos 8 é menos 3, vai dar 2 elevado a menos 3 igual. Já vou multiplicar, tá? 0,125 vezes 2 dá 0,250. Tá? Aqui 250 é 0,25, só que negativo. Então vai dar 2 elevado a menos 0,25t negativo.
Chegamos na redução à mesma base. Então, se liga, o 2 já foi a base igualada, agora a gente cai aqui, ó, na igualdade do expoente para finalizar essa questão. Então, menos 3 é igual a menos 0,25t. Vou te dar um artifício maneiro para você resolver isso aqui, que é o quê? Primeiro trocar o sinal, né? Os dois lados estão negativos, vai ficar positivo, isso aí já é automático. Para acabar com essa vírgula, multiplica por 100. Multiplica isso aí por 100, tá? Então, vai ficar... vamos lá, vamos multiplicar por 100 para fazer essa divisão aí, ó. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Multiplicando aqui por 100, multiplicando aqui por 100, para acabar com a vírgula, né? Mas a equação é uma balança, que eu faço de um lado, eu faço do outro. E já vou trocando o sinal, tá? Troquei o sinal, o 3 ficou positivo, 3 vezes 100, 300. Do lado de lá, trocou o sinal, ficou positivo, vezes 100 ficou 25t. Então, o que a gente vai fazer agora é dividir, ó, o tempo é 300 dividido por 25. 300 dividido por 100 dividido por 25 dá 4. 300 dividido por 25 dá 12 horas, tá? Então, essa é a resposta dessa prova do PISME, daí da Federal de Juiz de Fora. Questão bem legal de exponencial, dá trabalho. A questão é de quê? De função exponencial. Mas o que você precisa saber de função exponencial ali? Você tem que saber resolver a equação exponencial, cara. Você tem que saber botar os valores no lugar certo da função que ele está pedindo, né? Claro, tem uma coisa ali da interpretação, onde está o 32, que é o valor final, decaimento radioativo, a parada diminuiu, 256 no início, e saber trabalhar aí, potência, potência negativa, igualar a base, saber as propriedades, é isso aí. Bom, faltou o T ali. Boa? Boa, sempre boa. Vamos para outra. Uma questão da UERJ, aqui do Rio. Questão da UERJ de 2021. Questão exponencial aí do exame de qualificação, primeira fase, questão objetiva, tá? E fala o seguinte, ó. Diferente, muito parecida com aquela questão que eu acabei de fazer. Diferentes defensivos agrícolas podem intoxicar trabalhadores do campo. Admita uma situação na qual, quando intoxicado, o corpo do trabalhador elimine de modo natural, a cada 6 dias, 75% da quantidade absorvida de um agrotóxico. Cara, essa informação numérica já é a formação do que está a função ali. O 75% é a base 0,25. E o a cada 6 dias é o T sobre 6. Tá? Então, a gente pode ficar perdido aí com esse enunciado. O que eu faço com esse 75, esse 6? Nada. Isso já é a escrita do enunciado para dar essa fórmula que ele dá agora. Dessa forma, na absorção de 50 miligramas desse agrotóxico, 50 ainda é o valor inicial, que está ali na frente, 50 vezes. A quantidade presente no corpo será dada pela função. Assim, o tempo necessário para que a quantidade desse agrotóxico se reduza a 25 miligramas. Ou seja, ele está perguntando a meia-vida. Qual é a meia-vida desse cara? Porque ele perdeu metade da massa, tá vendo? Ele tinha 50, ele está perguntando quando que vai ter 25. Ele tinha 50. Quando que ele vai ter 25? Então vamos lá. Vamos fazer o que a gente já sabe fazer. Ó, vamos colocar aqui, ó, o valor final, que é o 25, vai entrar aqui. Então vai ficar assim, ó, 25 igual a 50 vezes 0,25 elevado a t sobre 6. O que a gente vai fazer aqui? Ó, isso é muito comum. Essas bases com números decimais, você vai cair numa equação exponencial, que a gente está vendo isso bastante, né? Você tem que passar ela para uma outra forma. 0,25 não é uma base legal. Então já vou trabalhar nela. O que eu vou fazer aqui? Ó? Deixa eu botar aqui do lado. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Tá? Passei direto para a fração. Simplificando por 25, isso aqui é 1/4.
tá? Então, quando a gente olha 0,25, assim como a gente olha 0,5 é meio, 0,25 é 1/4. Vamos além? 1/4 é 2 elevado a menos 2, tá? Falei disso aqui no início da aula e tal, mas estou enfatizando muito o quanto se deve ir lá na base da potenciação vezes propriedades. Mas é isso. 2 elevado a 2 dá 4. Para inverter, para dar 1/4, é porque o expoente é negativo. Então, 1/4 nada mais é do que 2 elevado a menos 2. Ou seja, volta para cá. 2 elevado a menos 2 é 0,25. Tá? Só trocou a roupa ali do cidadão. Ali ele está de chinelo, ali ele está de terno. Então, você olha ali 0,25, não dá nada. 2 elevado a menos 2 é, né, elegante. Então, o que a gente vai fazer? Vou trocar esse 0,25 por 2 elevado a menos 2 e vou pegar esse 50 que está multiplicando aqui, ó, e vou trazer ele para o lado de cá dividindo. Então, vamos trabalhar, ó. 25 sobre 50 é igual a 2 elevado a menos 2 elevado a t sobre 6. Esse 2 aqui vai multiplicar, tá? 25 dividido por 50, a gente simplifica, vai dar meio. Então, olha como é que vai ficar isso aqui, ó. Vamos subir. Questão da UERJ. Vamos subir. Isso aqui vai dar meio é igual a 2 elevado a menos 2t sobre 6. Tá quase lá. Eu não posso deixar o 2 de um lado e o meio do outro. Então, eu vou transformar o meio em 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 2t sobre 6. Eu já poderia ter simplificado 2t sobre 6 e colocado t sobre 3, tá? Mas deixa assim, beleza. Bom, chegou aqui no fim da igualdade das bases, ó. 2 e 2 é a base igual, menos 1 e menos 2t sobre 6 é o expoente. Vamos cair dentro da igualdade aqui. Só subir um pouquinho, fazer aqui embaixo, ó. Então, vamos lá. Menos 1 é igual a menos 2t sobre 6. Vou fazer agora aqui do lado aqui em cima. Trocou o sinal e esse 6 que está dividindo aqui, ele vai vir para o lado de cá multiplicando, tá? Trocou o sinal dos dois lados que estão negativos, vai ficar positivo. Então, o 6 vem para cá. 6 vezes 1, né? 6. E do lado de cá, 2t. Agora, a gente vai dividir o 6 por 2 e a gente conclui que o tempo é 3. 3 o quê? Dias, tá? Tá ali escrito. 3 dias. Questão da UERJ, gabarito, letra B. Boa questão, tá? Essa menos que a outra, na coisa da interpretação, ele já diz bem onde você vai colocar as coisas, a função está muito montadinha ali, já com expoente, a base, né, o 50, aí ele quer que dê 25. Aí você bota 25 no V, que é o valor final, tá? Ou seja, essa substância leva 3 dias para ela perder metade da massa. Boa? Boa. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma aqui. Vamos para mais duas. Tá? Então, vamos para essa aqui agora, ó. O CS diz o seguinte: a concentração C de certa substância no organismo altera-se em função do tempo decorrido desde sua administração, de acordo com a expressão tal. Remédio, né, substância, enfim. Deu uma quebrada ali na linha, na fase C e tal, K constante vezes 3 elevado a menos 0,5T. Após quantas horas a concentração no organismo se torna a 9ª parte da inicial? Então, gente, olha como é importante entender nesses exercícios que o valor inicial é a constante, hein? Ó, esse K é o valor inicial, que é o valor que multiplica a base ali, tá? Esse K é o valor inicial. Então, se ele quer que, ó, a 9ª parte, ele quer que vire um K sobre 9. Quando que o K inicial vai virar um K sobre 9, tá? E aí, trabalhar nisso. Vai ficar assim, ó. Virou K sobre 9, resultado final, igual a K vezes 3
elevado a menos 0,5t. Ó, cai na equação exponencial, como sempre. Corta esse k aqui em cima, né? Porque você passar para o outro lado dividindo. E aí a gente tem aqui, ó, 1 nono. E aqui a gente tem 3 elevado a menos 0,5t. O que é 1 nono? Na base 3, a gente sabe que 3 elevado a 2 é 9. Mas 3 elevado a menos 2 é 1 nono. Tá? Se inverteu, que é o expoente negativo. Tem que saber muito essa coisa do expoente negativo. Então vai ficar assim, ó. 3 elevado a menos 2 é igual a 3 elevado a menos 0,5t. Acabou, né? Acabou. Ó, base igual. Vamos cair no expoente, ó. Vamos cair na igualdade do expoente. A base já igualou, 3 lá, 3k, não precisa se preocupar com isso. Então, menos 2 é igual a menos 0,5t. Vamos fazer aquele artifício? Trocou o sinal, né? Óbvio. E, para tirar a vírgula, a gente vai multiplicar por 10. Tá? Então, vou multiplicar por 10 do lado de cá. E vou multiplicar por 10 para o lado de cá, para essa vírgula dar Deus. Então, vai ficar assim, ó. Trocando o sinal para positivo do 2 e multiplicando por 10, ele fica 20. Vou fazer de vermelho. Ele fica 20. Trocando 0,5 positivo e multiplicando por 10, ele fica 5. 5t. Então, o t é 20 sobre 5, tá? Então, o t é igual a 4. É horas? É horas. Tá? Então, o t é igual a 4 horas. Subir um pouquinho aqui. E aí, o gabarito da questão é letra C de casa. Tá? Em 4 horas, essa substância, ela reduz a nona parte do que ela tinha inicialmente. Então, como é importante saber colocar o valor inicial ali, né? Quem é o valor inicial? É sempre o quanto está multiplicando ali, tá? A base. E uma última questão. O FJF de novo, uma questão bem antiga, puxando aí um pouquinho da geometria, finalizar com um pouquinho da geometria, uma área de um trapézio aí, uma questão bem legalzinha também. E aí a gente termina essa aula, batendo aí também 1 hora, uma aulinha completa aí sobre função exponencial. Bom, seja uma função definida por, vamos lá, a função aqui, ó, 2 elevado a x, funçãozinha base, tá? Tá aqui, ó, tá aqui também no desenho. Na figura abaixo está representado no plano cartesiano um trapézio ABCD. Tá? Então, o trapézio está o AD ali no eixo X e o B e o C estão pegando ali a exponencial. Trapézio retângulo, né? Nos vértices A e D, ou seja, ângulo de 90 graus ali. Tá? Então, quando ele fala isso no trapézio, ele está falando que, ó, se é 90 graus aqui, ó, tá? Ele está me dando a altura do trapézio, que é 1 aqui, ó. Ele está de lado do trapézio, tá? Mas se a distância do A para o D, que é a distância do 1 para o 2, né? Vale 1, e ele fala que o trapézio é retângulo, é porque isso aí é a altura do trapézio. Eu vou deitar esse trapézio já. Aí ele quer a medida da área do trapézio. Vamos botar esse trapézio deitadinho aqui, ó. Ah, vou fazer ele bonitinho. Vou fazer ele bonitinho aqui, ó. Pera aí. Vamos desenhar ele aqui, ó. Então, ó, tá aqui. Vou botar ele, ó. Aqui a base maior. Aqui a base menor. E aqui a gente conecta ele aqui. Tá bom? Bom, quem é quem nessa parada aqui, ó? Vamos botar que aqui é o D, tá? Eu deitei ele, tá? Ó, esse cara pra cá. E aí aqui é o A. Tá? Então a base maior, a base menor ali em cima você vê é AB. O lado inclinado aqui onde está exponencial é BC. Tá? E você vê que a base maior é DC. Então olha só, área de trapézio, gente, área de trapézio, você tem que saber que a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2.
tá? Essa é a fórmula que tem que ser aplicada para calcular a área do trapézio. A gente tem algumas coisas, outras coisas a gente não tem que buscar na função. Por exemplo, a altura, ó, que é a distância do A até o D, a gente já sabe que é 1, que é isso aqui, ó, ele deitadinho. Agora, a gente não sabe quem é a base menor e nem a base maior. Só que olha só, a base menor, olha aqui, ó, é a coordenada y do B, porque aqui está no zero, tá vendo? Então a base menor é a coordenada y do B. E a base maior é a coordenada y do C. Então assim, para a gente achar essas coordenadas, tanto a do C quanto a do B, quem vai me dar essa resposta é a função, porque o B e o C eles estão na linha da exponencial 2 elevado a x. Tá? Então olha só, e uma é a imagem do 2 e a outra é a imagem do 1. Então olha só, vamos fazer aqui, ó, f de 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que é 2. Então esse cara aqui é o 2, ó. Esse cara, a coordenada y do B é 2. 2 elevado a 1, 2. E eu vou fazer agora aqui o f de 2, que é 2 elevado a 2, que é 4. Então aqui, ó, é a coordenada do y, do C, que é 4. Então pensa comigo. A distância do A para o B é a distância do 0 para o 2. É 2. E a distância do D para o C é a distância do 0 para o 4, que é 4. E esse lado inclinado, você não precisa dele na fórmula, não precisa calcular ele. Né? Então, daria para calcular, descendo aqui, fazendo Pitágoras, então, deixa quieto, não preciso dele não, não vou me empolgar não. Então, vamos lá, a área do trapézio vai ser soma das bases, né? 4, que é maior, mais 2, que é menor, vezes a altura, que é 1, dividido por 2 pela fórmula. 4 mais 2, 6. 6 vezes 1, 6. Dividido por 2, 3. É a área do trapézio. Você vai falar, ué, questão de área? Mas eu fui ali buscar na função as coordenadas y ali, que representam, que foi onde eu peguei as distâncias ali da base menor e base maior do trapézio. Tá? Então, é isso. Uma aulinha completa aí de base da exponencial, um pouquinho do gráfico da função. Mas, de novo, voltando aqui, para você dominar exponencial, é necessário, a função exponencial, é necessário dominar a equação, que é necessário estudar potenciação e radiciação. Tá? E aí, de novo, cai dentro da playlist que tem aqui, olha ela com calma, faz exercícios. Ali eu fiz algumas animações maneiras ali nas propriedades, né, para entender legal as passadas e tal. Foi uma aulinha bem gostosinha que eu fiz ali, tá? Obrigado por você estar por aqui. Se você já se inscreveu, muita coisa boa vem por aqui, tá? Beijo grande. Obrigado a quem está aqui. Valeu. Aula boa, aula boa.